Boa noite a todos. Esse é o nosso evento da BENS. Vai ser coordenado pelo Departamento de Disfunções Sexuais Femininas. Eu vou iniciar passando a palavra para o Eduardo, para que ele possa compartilhar um pouco sobre o que é essa associação. Obrigado, minha amiga Débora. Primeiramente, eu gostaria de dar boas-vindas a todos, né, a mais um evento da BENS. Eu sou Eduardo Miranda. Atualmente, estou sendo o segundo tesoureiro, né, e estou aqui representando a diretoria, né. Então, antes de a gente começar esse brilhante evento, eu queria falar um pouquinho sobre a BENS, né, para quem não conhece. Então, a BENS é uma associação que tem uma história de mais de 30 anos e ela foi repaginada e refundada com um nome diferente no ano passado. E é uma associação multidisciplinar e que a gente congrega os mais diversos profissionais da área da saúde que trabalham, se interessam e vivem o dia a dia da sexualidade humana. Atualmente, né, muitas pessoas perguntam quais são os benefícios de se associar à BENS, né? Então, primeiramente, eu vou dizer que a pessoa, quando entra para a BENS, ela tem acesso a um network maravilhoso dos maiores especialistas da área no país, né? Então, há um convívio bem próximo entre os especialistas, através dos grupos de WhatsApp e de eventos que são bem frequentes. Além disso, como está sendo recomeçar a associação, a gente vai estar lançando muito em breve, né, o nosso novo site, que vai ter um conteúdo exclusivo para os membros. E, além disso, teremos eventos exclusivos para os membros, né? Até é bom lembrar que a Passarela, né, essa série de eventos aqui do início do ano de 2021, é o último evento aberto para membros e não membros, né? A partir de então, a maioria dos eventos vão ser mais direcionados para os membros. Então, se associar a BENS realmente tem uma série de vantagens e a gente espera que a nossa associação possa crescer a cada evento, cada vez mais, em todos os confins do nosso país. Quem quiser se associar, gente, é só enviar um e-mail para direçãoabens@gmail.com. Tal direção é sem cedilha e sem o tio, enquanto o nosso site ainda não está pronto, tá? E eu acho que é isso, né? Então, no final, talvez eu vou lembrar aqui como que são as regras de inscrição. A gente realmente espera que vocês possam aproveitar bastante esse evento e se interessem por virar membros também nessa associação que cresce a cada dia e que é bastante rica. Tá? Obrigada, Eduardo. Devolvendo aqui a voz à Débora, bom evento para todos. Pronto. Boa noite a todos. Então, desde a semana passada, na quarta-feira, nós iniciamos uma discussão, né, sobre o uso de androgênios, de testosterona em mulheres, para abordagem de disfunções sexuais femininas. Então, hoje, o Departamento de Disfunções Sexuais Femininas da BENS, né, dá continuidade a essa programação e com a participação de três grandes referências, três mulheres, grandes referências, pesquisadoras, acadêmicas, professoras, exatamente para continuar discutindo sobre esse tema. Nós sabemos, o evento ele tem uma duração de 1 hora, então, as perguntas vocês podem encaminhar pelo chat, eu vou registrar, ao final das apresentações, vou devolver as perguntas para as participantes, para as nossas palestrantes, e as perguntas que não puderem ser respondidas, porque nós sabemos que ainda é um tema muito controverso, que levanta muitas dúvidas, nós vamos estar encaminhando para o Departamento de Disfunções Sexuais Femininas, para o Comitê Científico, e aí, posteriormente, essas respostas podem estar sendo encaminhadas, tanto pelas nossas redes, né, Facebook e Instagram, como também nos grupos do WhatsApp, nos quais os membros associados já estão participando. Então, hoje as nossas palestrantes serão a professora Lúcia Lara, ela que é mestre e doutora em ginecologia e obstetrícia pela USP, né, tem área de atuação em reprodução humana e em sexologia pela Febrasgo, é a presidente da Comissão Nacional Especializada de Sexologia da Febrasgo, é coordenadora do Ambulatório de Incongruência de Gênero e do Ambulatório de Estudos em Sexualidade Humana da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e também é a nossa coordenadora do Departamento de Disfunções Sexuais Femininas da ABENS.
Segunda palestrante vai ser a querida Flávia Ferbens, também mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da USP. Ela que é coordenadora do setor de ginecologia do Prosex, do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. É médica no núcleo de sexologia da mesma instituição. É também membro da Comissão Nacional Especializada em Sexologia da FEBRASB e membro do Comitê Científico e de Pesquisa da ABENS. E a nossa terceira palestrante, doutora Andréia Rufino, também muito querida, professora de ginecologia da UESP. Preciso quebrar um pouco o protocolo e dizer que foi a minha maravilhosa professora de ginecologia da faculdade, com quem eu aprendi muito, que é também mestre e doutora em medicina, e faz parte tanto do Departamento de Disfunções Sexuais Femininas da ABENS, quanto da Comissão Nacional Especializada em Sexologia da FEBRASB. Então, eu passo a palavra à doutora Lúcia. Mais uma vez, as perguntas podem ser encaminhadas pelo chat, eu vou estar registrando. As que nós não pudermos responder hoje, a gente vai dar um jeito de encaminhar essas respostas, seja através das nossas redes sociais ou dos grupos de associados. Temos todos uma ótima atividade. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a participação do nosso departamento e principalmente agradecer a Débora aqui, né, por essa parceria incrível que ela tem nos proporcionado. Parabenizar a diretoria da ABENS por esses eventos, né, que são de extrema importância para a população, e especialmente a professora Carmita, né, por conduzir tão bem todos nós. E como nós temos pouco tempo, eu gostaria de agradecer a todos, mas nós vamos realmente iniciar os trabalhos aqui para que todos tenham a oportunidade de perguntar, né, no final deste evento. O que me coube falar, na verdade, assim, é uma continuação do que foi passado a semana passada, que foi uma discussão ilustre, né, com pessoas realmente gabaritadas e muito conhecedoras desses temas, né, da endocrinologia, e a questão da ginecologia também teve uma participação maravilhosa aí, nós tivemos esses convidados ilustres, e também continuar esse trabalho do departamento DAEM e de endocrinopatias, que tão bem conduziu e facilitou o nosso trabalho de hoje. Bom, ficou uma pergunta que foi feita a semana passada, como seria uma avaliação da função sexual da mulher, como é que seria a forma de avaliar? Para responder esse questionamento, eu trouxe um caso clínico, porque, na verdade, no dia a dia, para avaliar a função sexual feminina, nós não precisamos aplicar nenhum questionário. O questionário ele é reservado para as pesquisas. E aqui eu trouxe um caso clínico para que vocês vejam que realmente é possível a gente fazer uma avaliação como se tivesse a avaliação da função sexual, como se estivesse avaliando uma patologia como qualquer outra. Então, vamos nesse caso clínico, nós as três vamos trabalhar, né, com esse mesmo caso, e isto é, de aspecto, com uma visão diferente, né, cada um abordando um aspecto desse caso. Então, é uma mulher de 49 anos, que é enfermeira, casada há 21 anos, teve 2 cesáreas, ela queixa-se de não sentir vontade de ter relações sexuais. Ela notou uma redução do desejo sexual há 3 anos, e há 1 ano não pensa em sexo e não suporta carícias, porque já sabe que ele irá querer sexo. Refere sensação de cansaço, irritabilidade, sudorese aumentada, ganho de peso de 6 quilos, com um IMC de 29,2 quilogramas por metro quadrado. Ela usa DIU de cobre há 6 anos, nega comorbidades, tem uma relação diádica satisfatória. O parceiro tem 55 anos, é advogado, tem uma situação financeira estável, né, a família.
Ela refere ciclos menstruais com intervalos longos, sendo o último a 6 meses. Notou redução de lubrificação, começou a sentir dispareunia de penetração. Refere ter realizado rotina climatérica e todos os exames estão normais. Ela não os trouxe, mas disse que estão normais. Então, qual seria o diagnóstico, né, ou os diagnósticos para essa paciente? De imediato, nós conseguimos depreender aí, no mínimo, 3 diagnósticos, né, que são desejo sexual hipoativo, né, uma síndrome climatérica e a dispareunia. Vamos ver, então, como é que nós fazemos o diagnóstico de desejo sexual hipoativo. Ora, pela CID-11, nós temos algo que não está vigente no Brasil, mas que tem conceitos bem definidos e que são utilizados aí no mundo todo, de que desejo sexual hipoativo é ausência ou redução acentuada do desejo ou da motivação para a atividade sexual, que tem uma duração de pelo menos 6 meses, que causa incômodo e é manifestada por um dos 3 critérios. Desejo espontâneo reduzido, isto é, pensamento sexual e fantasia sexual reduzidos. Desejo responsivo reduzido, isto é, aquele que é compartilhado com uma parceria ou através de estímulos eróticos, seja ele visual ou um filme, qualquer que seja, né? Um estímulo erótico. E a incapacidade de manter um desejo ou interesse pela atividade sexual uma vez iniciada. E vamos pensar na mulher, né, na pós-menopausa natural, como é que fica o desejo sexual, como é que fica a função sexual dela após a menopausa. Nessa coorte, ela é uma coorte antiga, mas com um número expressivo de mulheres americanas entre 42 e 52 anos, observou-se que após a menopausa ocorre um desejo, uma redução do desejo sexual e da excitação em 55% delas. Também um aumento da prevalência de dispareunia, ressecamento vaginal, uma redução da satisfação sexual, independente de qualquer fator associado, que a gente sabe que está relacionado com o desejo sexual hipoativo, que é o progredir da idade, né? Condições sociais ou de saúde e outros fatores, principalmente relacionais. Ora, como é que fica aí os androgênios, né, ao longo da vida da mulher? Isso foi explorado no outro evento que nós tivemos, e sabe-se que dos 20 aos 50 anos ocorre uma redução importante dos androgênios na mulher, né? Tanto da testosterona total, como da dihidroepiandrosterona, da testosterona livre e da androstenediona. E quando nós comparamos mulheres entre 30 e 35 anos com mulheres aqui acima de 65, observa-se uma redução de 60% dos metabólitos androgênicos. E confirmando aí essa redução. E em mulheres que têm uma insuficiência ovariana prematura? Ora, tem essa meta-análise, né, que mostra que mulheres com insuficiência ovariana prematura, que nós chamamos de IOP, têm uma redução da testosterona, de todos os androgênios também, né, da dihidro e da androstenediona. E como é que fica a função sexual dessas mulheres que têm insuficiência ovariana prematura? Ela ocorre redução do desejo sexual, né, da excitação e do orgasmo, ressecamento e um aumento da dispareunia. Voltando então, gente, no nosso caso clínico e colocando uma lupa nele, quais seriam os argumentos, então, para a gente usar testosterona ou um androgênio nessa mulher? Veja, ela está numa faixa etária de 49 anos, né? Está ali próximo da menopausa ou possivelmente pode, inclusive, ter feito a menopausa. Há um ano, ela não pensa em sexo e não suporta carícias. Então, é bem definido, né? Ele veio reduzindo e agora não suporta nenhum tipo de carícia. Ela tem cansaço, irritabilidade e sudorese. E todo esse quadro, né, não está relacionado com nenhuma comorbidade e também ela tem uma relação diádica, isto é, uma relação conjugal satisfatória.
e o ciclo menstrual dela, a última menstruação, há 6 meses. Bom, se a gente está diante de um desejo sexual hipoativo que surgiu nessa condição, evidentemente, nós sabemos que a primeira intervenção que ela poderia se beneficiar, não tem indicação, uma indicação de fato de fazer terapia hormonal apenas para melhorar o desejo sexual, porém, o primeiro passo é que a gente faça um equilíbrio, né, um equilíbrio hormonal nessa mulher, através de estrogênio, melhorando todo o quadro, pode ser que melhore a função sexual. Porém, esse não é o nosso objetivo hoje, e nós vamos, então, ver em que condições que a gente vai oferecer testosterona para ela, tá? E quais que são as evidências do benefício da testosterona para o desejo sexual da mulher? Vejam que nós temos uma meta-análise, uma revisão sistemática, mostrando aqui que a média de idade de mulheres que se beneficiam da testosterona, da terapia com testosterona, está aí entre 48 e 58 anos, 57 anos, tá? Então, assim, a gente não tem, apesar de já termos alguns trabalhos mostrando no benefício de algumas situações de mulheres na vida, né, no período reprodutivo, na pós-menopausa e ali, bem próximo da menopausa, que a testosterona tem esse efeito. Então, para quais mulheres está indicada a testosterona para o manejo do desejo sexual hipoativo? Ora, para essas, ovarectomizadas, na pós-menopausa e mulheres com insuficiência ovariana prematura. E quais são os critérios para indicar a testosterona para a mulher? Então, é aquele desejo sexual hipoativo que surgiu ali naquele período onde ocorrem as alterações hormonais, né, e os sintomas climatéricos, e é necessário afastarmos outros fatores que estão relacionados com o desejo sexual hipoativo, para que a gente prescreva a testosterona, tá? E qual seria a dose efetiva? Olha, essa revisão, né, e meta-análise sobre que compilou todos os estudos, né, os RCTs, os estudos randomizados com uso de testosterona para desejo sexual hipoativo, definiu-se que a dose efetiva é em torno de 300 microgramas por dia, tá? Isso de testosterona transdérmica. E como é que fica, né, e a testosterona, né, o perfil androgênico após o uso de testosterona transdérmica? Nós temos poucos estudos mostrando exatamente esse efeito, porém, em mulheres ovarectomizadas, a gente observa um aumento da testosterona livre, né, da testosterona total e também da dihidrotestosterona, quando nós oferecemos aí 300 microgramas de testosterona por dia. Isto é, há um aumento de aproximadamente 6 vezes os níveis séricos. E qual seria, então, mais uma vez, mostrando a dose efetiva na função sexual, tá? Então, a dose de 300 microgramas, apesar de que é 150, ela pode aumentar microgramas, ela aumenta o score da função sexual. A dose de 300, ela foi efetiva para melhorar pensamento sexual, né, a receptividade e os eventos sexuais satisfatórios. Tem um estudo, então, é só a transdérmica que ela é utilizada? Bom, em outras vias, nós temos apenas esse estudo, foi realizado em Campinas, né, com a testosterona intravaginal, avaliando a função sexual da mulher com esta via. E esse trabalho foi de mulheres com 40 a 70 anos de idade, que utilizou o propionato de testosterona intravaginal na dose de 300 microgramas em gel de silicone. Tá? Os autores compararam o estriol, né, local, o lubrificante, o hidratante e a testosterona. Quase
todos tiveram alguma mudança no score da função sexual, significativa. Porém, a testosterona foi a que apresentou o melhor resultado. Então, fica aí, um trabalho apenas, né, porque os demais trabalhos utilizando essa via foi para o tratamento de líquen ou outras morbidades da vulva e da vagina, tá? Agora é a questão, como é que nós prescrevemos a testosterona? Bom, sabemos todos que ela é off-label, né? Portanto, não tem controle de qualidade, não tem aprovação, e pode ter dose e qualidades inconsistentes, tá? E não tem, assim, nenhuma avaliação quanto à eficácia, segurança e a quantidade de substância ou do princípio ativo que ela é absorvida. Por quê? Vejam que a testosterona transdérmica, né, de todos os trabalhos, ela foi preparada em disco com 28 centímetros quadrados, dispensando 300 microgramas por dia de testosterona. Esse disco ele é trocado a cada 3 dias, tá? No Brasil, nós não temos esse veículo. E o que acontece? Nós temos aí, né, os cremes, os géis e os veículos alcoólicos, e nós temos tá, que nós colocamos aqui, olha, que é o Pentravan, que sugere, por exemplo, que a testosterona ela seja prescrita na dose de 0,5 a 1%, né, ou 5 gramas, 10 miligramas por ml, em Pentravan, que é um ativo ele permite a absorção de ativos tanto hidro como lipossolúveis, e a absorção, neste caso, é em torno de 55%. Isso é o que vem na bula. Porém, lá na bula, considera-se que essas doses são específicas não para disfunção sexual, e sim para uma insuficiência androgênica da mulher, que nós sabemos, e foi muito bem discutido, que não existe critério para fazer esse tipo de diagnóstico. Portanto, nós não sabemos exatamente qual seria a dose efetiva para a função sexual feminina. Temos aqui, por exemplo, a testosterona base a 3% em 30 gramas de um veículo alcoólico. Tá? Digamos que esse veículo ele tem um poder de absorção de 10%. Essa prescrição, né, de 0,3% em 30 gramas, ela nos dá 3.000 microgramas em 1 grama do veículo, tá, alcoólico. E aí, se absorve 10%, nós teremos aí uma dose de 300 microgramas. Temos, por exemplo, a possibilidade tem uns trabalhos mostrando o uso sublingual, né, que é um trabalho de 2018 e 2013. Porém, na dose de 5 a 10 miligramas por ml. Porém, gente, essa dose é sublingual e sob demanda, tá? Então, se a pessoa deseja, vai ter um encontro sexual hoje, por exemplo, 6 horas antes, ela faz uso aí de 5 miligramas por ml sublingual de testosterona para que ela tenha um evento sexual satisfatório. Então, isso é sob demanda, não é para uso diário, tá? Tanto que os autores colocam para não utilizar com intervalo, tem uns que dizem com menos de 48 horas e às vezes até 72 horas, quando a testosterona chega ao nível basal. No intravaginal foi aquilo que a gente viu, né, em propionato em gel de silicone, que liberando aí 300 microgramas. Tem uma prescrição de propionato de testosterona 2% em 30 gramas em gel não alcoólico para passar na vulva, que esse aí realmente todos os trabalhos foram realizados em mulheres com líquen, tá? Não foi avaliado para a função sexual. Mas como é que é a absorção da testosterona? Então, para a gente prescrever, vocês viram que está confuso, mas para a gente prescrever, então, a gente precisaria saber qual que é o poder de absorção daquele veículo que vamos utilizar. Veja bem,
Então, esse estudo aqui, ó, de 2019 demonstrou que a testosterona em Pentravan via vaginal, em vagina de suínos, ela que foi prescrita para uma atrofia vaginal, ela absorve 20,3%. Bom, lembra que vagina de suíno, a vagina humana ela é dividida em 3 porções, sendo a porção externa ou a porção distal da vagina, a média e a proximal. A proximal é que contém mais vasos, que ocorre maior absorção. Então, é muito importante assim que a gente leia os trabalhos e observe para que essa questão da absorção para a gente fazer uma prescrição adequada. Na via vulvar e vaginal, também nós temos um trabalho, né, de 2019 mostrando que mulheres na pós-menopausa em uso de testosterona, 3 miligramas por ml de Pentravan, após 3 horas, né, aumenta de 20 para 312 nanogramas por decilitro. Olha, esse é um nível masculino, né? Após 12 horas, tem uma rápida redução, para 67, após 24 horas, chega aos níveis basais. Isso está mostrado nesse gráfico, o visual fica mais fácil. Só para a gente ter uma ideia, olha que nós temos o Axiron, ele não está disponível, né? E nem é utilizado para mulher, mas só para a gente ter uma ideia do que acontece, que é uma testosterona tópica 2%, ela libera quantidades fisiológicas de testosterona, né? Com níveis de testosterona que vão se aproximando de 300, né, a 1050, que é para homens. Então, a gente precisa... Então, nós não podemos prescrever aí para uma mulher testosterona 2%, pensando nessas formulações que estão disponíveis para homem. Por exemplo, se a gente for utilizar, para nós seria 10 vezes menor. Qual veículo que nós poderíamos fracionar aí a dose que é prescrita para homem para que tenhamos 1/10, né? Confiar nesse tipo de fracionamento, isso é totalmente impossível, a gente não consegue um controle nesse sentido. Então, o que seria uma sugestão nossa, né, do nosso grupo? Que a gente prescreva a testosterona, né, numa dose aí de 600 microgramas por 1 grama de Pentravan, pensando aí que ele absorve 50%, assumindo que é em torno de 50%. Tem trabalhos mostrando que absorve até 68%, então isso aí é uma média. Então, aqui seria a prescrição de testosterona base 0,6% em 30 gramas de Pentravan, que a gente teria aí os 30 microgramas de dispensação diária, né, de absorção diária. Dosar a testosterona basal 3 e 6 meses após iniciar o tratamento e suspender o tratamento se houver ausência de respostas em 6 meses. Concluindo, a testosterona é indicada para tratamento do desejo sexual hipoativo em mulheres na transição da menopausa e na pós-menopausa natural e cirúrgica, IOP. A dose efetiva para o tratamento do desejo sexual hipoativo é de 300 microgramas por via transdérmica e deverá ser ajustada de acordo com o veículo utilizado, e a segurança e eficácia de preparações de testosterona em longo prazo permanecem desconhecidas. Muito obrigada. Obrigada, doutora Lúcia. Excelente apresentação. Estamos muito felizes. Flávia, tudo bem? Tudo certo, vamos apresentar. Muito obrigada pelo convite, Bens. Boa noite a todo mundo. E aqui eu vou começar a minha apresentação. Está dando para ver, Débora? Perfeito. Então, agradeço em meu nome, em nome do Hospital das Clínicas, tanto do Departamento de Psiquiatria quanto do Departamento de Ginecologia, em nome do Departamento Científico da Bens também. É um prazer a gente estar podendo contribuir com o Departamento de Disfunções Sexuais Femininas. E a mim coube a gente discutir se existem outras opções de androgênios, além da questão do uso propriamente dito da testosterona.
Então, lembrando do nosso caso clínico, chama a nossa atenção, além dos aspectos já realçados pela professora Lúcia em relação à síndrome climatérica, aos critérios da disfunção sexual, do desejo sexual hipoativo e também da questão da dispareunia, justamente aspectos que podemos entender como pontos predominantemente físicos que possam estar atrapalhando. E nesse caso, eu realço aí o papel da dispareunia, porque a dor sentida por essa mulher claramente está também inibindo sua atividade sexual. Em relação à questão dos androgênios, não só a testosterona, como bem já mostrado pela professora Lúcia, tem uma queda fisiológica com o envelhecimento masculino e feminino, como também os outros androgênios, como o da dehidroepiandrosterona, seu próprio sulfato e também outras tantas substâncias com potencial androgênico liberadas pelo nosso organismo. Nesse gráfico, a gente entende que durante a pré e pós-menopausa, e passando ali pelo período da perimenopausa, é bem visível que há, de fato, uma queda, mas não uma queda tão expressiva quanto a redução da produção estrogênica propriamente dita, visando o esclarecimento de que os androgênios se comportam de uma maneira um pouco mais fisiológica, com uma queda mais atenuada na produção endógena feminina, mesmo durante a transição menopausal. E, claramente, temos um impacto importante dos androgênios no organismo feminino como um todo, aqui representado por um esquema tentando visar onde teríamos os principais receptores androgênicos no organismo e realçando claramente o aspecto de um potencial papel em relação à pulsão sexual, à libido, à disponibilidade para ter relação sexual, induzido justamente pela ocupação desses receptores, levando-nos a entender que na ausência ou na diminuição da biodisponibilidade dos mesmos, talvez pudéssemos estar frente a uma redução desse desejo sexual propriamente dito. Porém, o que a gente tem no nosso consultório, no nosso dia a dia para trazer para a prática? O que as nossas pacientes vêm em busca quando nos pedem a testosterona? Elas querem aumento de tônus e massa muscular, elas querem ter um vigor sexual aumentado, como nós bem sabemos, elas querem melhorar sua performance enquanto atletas ou na prática dos exercícios físicos, tentando recuperar alguma possibilidade de uma juventude maior, e muitas delas querem tudo isso junto. Mas o que o médico, na verdade, ou o profissional da saúde, na sua competência e respaldado pela ciência, pode oferecer? Ainda muito pouco. Se a maioria dos nossos estudos mostram o papel da testosterona propriamente dita, e a mim coube a discussão dos outros androgênios, a gente tem que entender que a falta especificamente desses androgênios nas mulheres, do ponto de vista leigo, as leva a crer que elas vão ter redução do desejo sexual, então essa é uma busca ativa, acúmulo de gordura abdominal, uma má distribuição da gordura corporal com a perda do padrão feminino, flacidez generalizada, e claramente isso faz com que, se a gente se opuser à prescrição ou dificultar o acesso das pacientes às mesmas, eventualmente a gente encontra algumas dificuldades na prática clínica e um cenário bastante desanimador. Foi visando tudo isso que a gente foi em prol das buscas de situações respaldadas do ponto de vista científico para que possamos atualizar-nos no sentido da prescrição desses androgênios que a população vem tanto em busca. Mas a gente ainda está ressaltando muitas e muitas dúvidas. Os androgênios circulantes, do ponto de vista de concentração e potência, se dispõem mais ou menos nessa situação como a gente colocou no diagrama. O androgênio mais potente para as mulheres é a dihidrotestosterona e na formulação, na concentração, na biodisponibilidade, o sulfato da dehidroepiandrosterona seria aquele mais encontrado na circulação periférica. Mas existem outros tantos androgênios, outras tantas substâncias com efeito androgênio, representadas aqui nessa tabela para vocês, com um efeito paralelo, anabólico e androgênico. Lembrando que grande parte dessa população está em busca de tônus e massa muscular também. E esse efeito anabólico é bastante importante para essa população. Então, nessa tabela, a gente encontra a testosterona, que ainda é o que a literatura mais respalda, porém os outros metabólitos, mas sempre visando principalmente a potência anabólica e um pouco menos dos efeitos androgênicos propriamente ditos para as mulheres. Isso é muito importante da gente realçar
e deixar bem claro para a população que assistimos. A descontinuação do efeito dos androgênios, aqui representado, por exemplo, pela oxandrolona, traz uma série de complicações do ponto de vista geral e metabólico, com distúrbios de humor, distúrbios do sono, uma diminuição daquela massa muscular adquirida às custas do efeito androgênico, cefaleia, fadiga, redução de desejo sexual e, eventualmente, inclusive, sintomas de dependência. Então, para aquelas pacientes que estão recebendo o uso off-label ou que foram em busca exclusiva de uma falta completa de prescrição, conseguiram medicação por conta própria, também nos cabe o papel de esclarecer o que acontece na ausência ou na diminuição dessa concentração abrupta. E o que nós temos na prática efetivamente? A gente tem a possibilidade de discutir a dehidroetanediosterona, todos nós conhecemos o DEA, enquanto substância ativa no ponto de vista sexual. Então, ele é o androgênio mais abundante na mulher, e ele é considerado um pró-hormônio porque justamente junto com o seu sulfato e com a androsterona, eles têm que fazer uma conversão periférica em testosterona e dihidrotestosterona para ter uma ação efetiva periférica. A molécula da DEA está aqui representada para vocês e justamente o nome comercial mais encontrado é a prasterona. No nosso meio, no Brasil, a gente já sabe que não existe a biodisponibilidade, essa medicação ainda não está em nosso meio para uso da população, porém, muitas de nossas pacientes conseguem adquirir a medicação fora, trazem para o Brasil e vão chegar aos consultórios perguntando como é que usa, se faz bem usar ou se não faz bem usar, motivo pelo qual a gente foi atrás das evidências científicas. Do ponto de vista de metabolismo endógeno, também é um precursor androgênico, que, na verdade, se baseia às custas do início da cascata do colesterol, passando pelos metabólitos mais ativos e sendo um metabólito intermediário. E, portanto, como a gente pode bem ver, podendo ter a conversão periférica nos outros androgênios e, claramente, respeitando as mesmas indicações e contraindicações já apresentadas. Em relação à função sexual, a gente sabe que, no ponto de vista da própria produção androgênica, na pré-menopausa, os ovários e as suprarrenais têm mais ou menos um papel equivalente, com o pico androgênico feminino em torno dos 20 aos 35 anos de idade, e um início do declínio fisiológico a partir dos 40 anos, com uma queda progressiva e contínua a partir de então. Na pós-menopausa, 60% dos níveis androgênicos, conforme a professora Lúcia já demonstrou, realmente apresentam esse declínio e com uma estabilização fisiológica em torno dos 65 anos. Mas o que nos cabe também realçar é o papel da síndrome geniturinária pós-menopausa com um impacto profundamente negativo na atividade sexual, representado pelo ressecamento vaginal, pela dificuldade da lubrificação, pela dispareunia propriamente dita, tanto imediata quanto tardia no ato sexual, bem como as múltiplas infecções urinárias de repetição, que são motivo pelos quais as nossas pacientes, grande parte das vezes, reduzem muito ou abandonam, inclusive, a prática sexual na pós-menopausa. E tratar a síndrome geniturinária da pós-menopausa é uma obrigação do ginecologista. Para isso, portanto, é que o DEA intravaginal foi desenvolvido justamente com o intuito de promover uma melhora significativa da dispareunia. E aqui a gente tem uma comparação através da administração da própria dosagem prescrita de 6,5 miligramas por via vaginal com uso diário e não só o aumento importante das dosagens em si da própria DEA, como também a conversão que ela permite acontecer nos outros androgênicos com base naquela cascata que eu já mostrei para vocês. Então, subindo de fato a própria DEA, como a própria testosterona e também o estradiol. Esse gráfico nos mostra exatamente a mesma coisa. A administração da própria DEA intravaginal apresenta um efeito superior ao placebo ao término do uso das 24 semanas e também permite das 24 horas, e também permite uma verificação do aumento da biodisponibilidade dos outros androgênios, como a testosterona, bem como do estradiol, com base na circulação e na conversão periférica. Portanto, é uma medicação que deve ser discutida com as nossas pacientes, que tem um impacto na redução efetiva da dispareunia, então ela poderia ser aplicada a esse caso clínico que acabamos de discutir, que mostra, do ponto de vista histopatológico, uma melhora na disponibilidade e
na dispersão das células, diminuindo o número das células parabasais ou células mais inferiores do epitélio vaginal, aumentando a porcentagem das células superficiais e, portanto, a espessura das camadas mucosas, e facilitando também a manutenção de um pH mais fisiológico, diminuindo as alterações de flora que nós sempre vemos ali na população da pós-menopausa. Mesmo assim, é nossa responsabilidade lembrar dos efeitos adversos dos androgênios nas mulheres. Então, o uso a longo prazo pode sim promover piora dos mecanismos de acne, do próprio hirsutismo. O desejo sexual é um efeito positivo do ponto de vista sexual, mas nem para todas as mulheres, isso dependendo da possibilidade ou da vontade de participar ativamente de uma vida sexual mais ativa, e ainda tendo, dependendo da situação, alterações mais grosseiras como mudança na voz, agressividade, mudanças de humor e até a clitoromegalia. E outras medicações existem? Sim, nós sabemos que muitas das outras mulheres ainda tentam lançar mão de outros androgênios, como a própria gestrinona, que é um potente, uma droga derivada da progesterona, mas com potente efeito androgênico, a própria anxandrolona, e eventualmente até alguns corticosteroides diferentes que vêm sendo utilizados, inclusive até com administrações de drogas visando público veterinário, que acabam sendo administradas erroneamente, absurdamente para a população humana. Mas tudo isso ainda é motivo de muitas dúvidas, de pouquíssimos estudos bem delineados, duplo cego randomizados, a gente não encontra visando a obtenção de respostas efetivas quanto à biossegurança e a parte da resposta sexual propriamente dita. Então, a gente não tem respaldo ainda para orientar nenhum tipo dessas prescrições. Portanto, a saúde sexual na mulher da pós-menopausa pode ser abordada do ponto de vista farmacológico. As melhores referências são para a prescrição da testosterona, que sim vem sendo respaldada, como a professora Lúcia muito bem ilustrou. As outras drogas ainda estão motivando uma série de estudos, mas nenhum deles muito convincente do ponto de vista de segurança, portanto, não são aprovados nos Estados Unidos e não são aprovados em grande parte das comunidades científicas internacionais, exceto a própria DEA vaginal, que foi o que eu pude mostrar para vocês. Mesmo assim, cabe nos ressaltar que, do ponto de vista geral, a saúde sexual da mulher na pós-menopausa, quando for ser adequadamente abordada, inicialmente ela vai passar por abordagens de primeira linha, que são modificações dos fatores do próprio comprometimento, tentativa de abordagem não farmacológica, educação sexual, envolvimento do parceiro, como todos nós sabemos. A abordagem da medicação propriamente dita, farmacoterapia, seria pelo menos numa segunda linha, que não diremos numa terceira linha de tentativa ali de melhora desses critérios de disfunção sexual. Então, cabe-nos sempre tentar voltar a dar uma marcha ré e fechar a questão, lembrando que a gente precisa passar por esse passo a passo tão bem conhecido por todos nós. Inúmeros são os fatores que a gente sabe que podem interferir na função sexual, que, na verdade, acaba sendo representada por um ambiente de abordagem efetiva biopsicossocial, com todos esses elementos que não podem ser negligenciados ou tentativa de facilitá-los exclusivamente abordando a questão da administração exógena de um androgênio, quer seja testosterona ou qualquer outro. Mesmo assim, uma pesquisadora italiana que eu admiro muito, a professora Alessandra Graziotin, ainda afirma, sem sombra de dúvida, que mulher sem esteroide sexual é como uma Ferrari sem combustível. Parada na garagem, coberta com uma capa preta, não tem muita função. Então, a gente precisa, sim, ir atrás da saúde sexual das nossas mulheres, visando claramente uma melhora da qualidade de vida delas. Agradeço. Aí, daqui a pouquinho, a gente pode bater papo nas dúvidas. Obrigada. Isso. Estão chegando muitas perguntas aqui pelo chat, eu estou registrando, tá? E aí, vou passar a palavra agora para a doutora Andréia Rufino. Vou colocar numa tela maior. Então, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento da BENS. Parabenizar as minhas colegas que já apresentaram e eu vou dar continuidade à nossa apresentação de um caso clínico que é o cotidiano da nossa clínica ginecológica, né? E por isso tão importante da gente ressaltar. Eu queria destacar, nesse caso, que essa é uma mulher de 49 anos, que está em um relacionamento longo, há 21 anos, e que reclama de redução de desejo sexual que iniciou há 3 anos, e que houve piora desses sintomas
em concomitância com o aparecimento dos sintomas climatéricos. Há ainda um destaque de que ela vive um relacionamento diádico satisfatório. Então, são esses tópicos que eu gostaria de destacar para a gente começar a olhar para esse caso com olhos biopsicossociais. Então, a Flávia e Lúcia já falaram agora há pouco e apresentaram robustas evidências de que o climatério cursa com níveis decrescentes de esteroides sexuais e a sua associação com comorbidades cardiovasculares ou metabólicas e ainda mudanças psicológicas e relacionais que podem acontecer nesse período de vida da mulher vai impactar com piora da função sexual. Também temos uma larga literatura que aponta para a importância, como a Flávia acabou de dizer, do contexto biopsicossocial da abordagem das disfunções sexuais. Então, nesse caso, embora a gente esteja diante de uma clara e oportuna indicação de testosterona para essa mulher, nós não podemos esquecer que a multidimensionalidade da sexualidade, ela não suporta uma abordagem das disfunções sexuais apenas pelo viés orgânico ou biológico. E se nós formos, enquanto ginecologistas, meros prescritores de testosterona para a resolução dessas queixas sexuais, que é algo mais fácil, elas pedem, né? Elas estão ali cobrando essa prescrição, nós vamos nos colocar numa situação em que nós vamos abrir mão de uma série de situações e fatores que vão piorar essa queixa, essa disfunção sexual, e nós vamos perder a oportunidade, então, de olhar amplamente para essa situação. E nós podemos, depois do tempo de uso da testosterona, e a gente sabe que há um tempo para essa prescrição, nós não podemos usar a longo prazo, nós não temos evidências do uso seguro a longo prazo. Se nós reduzirmos o olhar para essa disfunção sexual apenas para o biológico, nós vamos poder ver o retorno desse sintoma, dessa disfunção sexual, como um sintoma ao final dessa prescrição. Então, nesse sentido, é bem importante que a gente olhe para essa história e perceba que há uma queixa de redução do desejo sexual e é preciso que a gente ajude essa mulher a investigar se ao longo da sua vida aconteceram fatores predisponentes, sejam eles biológicos, sejam eles psicológicos ou socioculturais, que impactaram para essa redução de desejo, lembrando que ela fala dessa redução de desejo que começou antes do climatério. Então, o que será que vem acontecendo com essa mulher, que talvez ela não tenha parado para pensar, e na nossa abordagem, quando essa queixa chega, que nós começamos a conversar, e me fala um pouco da tua vida, me conta como é que foi a tua iniciação sexual, desde quando que essa queixa te incomoda. Vamos olhar amplamente para o que está acontecendo na tua vida, isso vai talvez dar a ela uma percepção maior de tudo que está acontecendo. Ao mesmo tempo, nós precisamos, olhando para aquele marco temporal de 3 anos desse caso clínico, ajudá-la a perceber se houve um evento deflagrador. Então, o que aconteceu com a tua vida nesse período de 3 anos? Que mudança aconteceu? Houve algum impacto também biológico? E aqui, nesse caso, nós temos os eventos do climatério, a síndrome de geniturinária do climatério, impactando de maneira muito forte e piorando as queixas dessa redução do desejo sexual. Mas será que não há questões que envolvem esse relacionamento e que não necessariamente precisa ser um relacionamento de grandes conflitos, ou de brigas, ou de algo tão grave, ou de violência, mas há uma série de questões de um relacionamento longo que vão impactando e que vão minando uma série de fatores dentro desse relacionamento.
e também pensar como que essa mulher tem percebido o seu envelhecimento, que crenças, que fatores culturais estão influenciando para que ela perceba esse envelhecimento e que impacto ela acredita que isso tem sobre a sua função sexual. Também precisamos, nesse contexto, observar e ajudá-la a descobrir que fatores estão mantendo esse desejo sexual diminuído, de novo olhando para os fatores biológicos e orgânicos, aqui o climatério, sem sombra de dúvida, e tudo que esse climatério tem impactado na qualidade de vida geral dessa mulher, e também que possa estar piorando essas queixas. Tem um destaque importante no caso, que é o relacionamento de longa duração. E há uma gama de artigos recentes valorizando a questão dos relacionamentos e o impacto disso sobre o desejo sexual. Essa revisão sistemática da literatura, ela propõe um questionamento sobre qual o impacto do longo tempo de relacionamento sobre o desejo sexual. E há um destaque importante para falar que o desejo sexual ela é uma experiência individual e extremamente variável. E muitas vezes os casais têm uma expectativa de que vão ter desejo sexual síncrono ao longo de toda a vida, que eles vão ter desejo sexual no mesmo momento, com a mesma intensidade, e que esse desejo sexual ele vai ou se manter elevado durante toda a vida, ou que vai haver uma diminuição do desejo sexual, e esse é o preço a se pagar por estar em um relacionamento longo. E, na verdade, se nós tivermos a oportunidade de despatologizar essa variação do desejo e ajudar essa mulher, junto com a sua parceria, a compreender que o desejo ele é variável ao longo da vida, ele vai fluir em muitas fases da nossa vida, é extremamente importante para ela acolher, muitas vezes, o desconforto ou analisar o que está acontecendo com esse desejo. Se existem outras circunstâncias que estão alimentando ou dificultando esse desejo. Esse mesmo artigo propõe um modelo de abordagem socioecológico do desejo sexual, estratificando níveis de influência sobre esse desejo. E aqui nós temos aspectos individuais, e nós poderíamos apontar, por exemplo, quais são as expectativas que essa mulher em questão tem a respeito do desejo dela na faixa etária em que ela está. Que crenças, por exemplo, já falando de aspectos sociais, ela tem sobre envelhecimento e sexualidade? Será que ela imagina que na idade dela esse desejo já deveria estar diminuído, ou que seria inadequado? Como que está a atratividade entre esse casal? Casais que se sentem, mulheres que se sentem atraídas pelo parceiro ou que se percebem atraídas por eles, são mulheres que têm mais desejo sexual. Qual é a capacidade que essa mulher está tendo de focar no encontro sexual, de estar presente, percebendo os estímulos, sentindo todas as sensações, como que está a autoestima dessa mulher. Então, como que ela está administrando o estresse, a fadiga diária. Então, esses são fatores individuais que fazem parte da vida cotidiana e que eles não poderão estar dissociados desse contexto biológico que está bem expresso nesse climatério. Há fatores também do relacionamento que são extremamente importantes. Como é que anda a comunicação, a intimidade entre essa parceria, a capacidade de compartilhar as suas fantasias sexuais? Há dados da literatura mostrando que casais que são mais compatíveis em prática, em frequência, em fantasias, são casais que expressam mais desejo, mais satisfação no relacionamento. E, por fim, o papel de gênero, que nos impacta, a maneira como
os papéis de gênero são distribuídos, a forma como esse modelo patriarcal coloca os homens como aquelas criaturas com muito desejo sempre, as mulheres com menos desejo sexual, o desejo sexual das mulheres seria de forma mais passiva, e os homens mais ativos, como que essa mulher pensa sobre tudo isso, como que ela imagina que o desejo dela deveria estar à disposição do que aquele parceiro deseja, qual é o critério que ela está usando para dizer que o desejo sexual dela é diminuído. Ela tem conhecimento do padrão de desejo sexual que ela tem? Ou ela está na demanda do que aquele parceiro cobra, do que aquele parceiro deseja? Então, qual é a partir de que ponto ela está avaliando esse desejo sexual? Então, esses são questionamentos que são importantes para a gente, nessa consulta, nessa conversa, ter um panorama geral do que está acontecendo com aquela mulher, no contexto daquele relacionamento, tanto do ponto de vista individual como interrelacional. Existem também muitos dados interessantes e publicações recentes destacando sobre como manejar a discrepância de desejo sexual dentro de um relacionamento. E, em geral, nós profissionais de saúde, nós tendemos a olhar para o desejo sexual das mulheres sempre nessa disponibilidade do desejo sexual do parceiro, da parceria, principalmente do parceiro masculino. Então, em geral, a mulher é aquela que é considerada como de baixo desejo, porque comparativamente à demanda que o parceiro traz, ela é que tem baixo desejo. Então, esse manejo profissional em que nós precisamos aumentar o desejo sexual feminino para que ela tenha uma correspondência ao desejo da parceria, precisa ser repensado. E há muitas informações a respeito de que as melhores estratégias são aquelas de entender como o desejo se comporta dentro da dinâmica daquele relacionamento. Porque dentro da dinâmica de um outro relacionamento vai se comportar de uma outra maneira. Então, olhar para esse casal e como que eles compartilham o desejo, como que eles alimentam esse desejo, que estratégia eles usam para que esse desejo seja melhorado, eles programam os encontros sexuais, como que essa dinâmica acontece. Então, aqui nós temos essas recomendações para que a gente enfatize a natureza diádica do desejo, ou seja, essa ideia de quantificar a prática sexual, de valorizar a frequência de encontros sexuais e de olhar para aquele indivíduo da parceria que tem menos desejo, de patologizar esse indivíduo, não é uma boa estratégia. Então, nós precisamos estimular todas as possibilidades de melhoria de intimidade, de melhor comunicação entre esse casal, entender aquela unidade, como que aquela unidade pode melhorar esse desejo. E aqui me vem também um outro questionamento que me pareceu muito interessante. O que seria um relacionamento sexual satisfatório? Né? Então, doutora, eu tenho um relacionamento que é satisfatório. O que você está chamando de satisfatório? Me fala como é que é isso para você. E nós temos também publicações importantes, recentes, que evidenciam que a comunicação seria o fator mais importante para a melhoria da qualidade dessa vida sexual. E a comunicação sexual, como que esse casal fala sobre sexo, como que eles administram isso, é fundamental para melhorar essa intimidade e paulatinamente melhorar o desejo. Então, a monotonia dentro dos relacionamentos, às vezes por falta de uma comunicação satisfatória, ela impacta negativamente no desejo. Então, eu gostaria de trazer esses dados para que a gente olhasse de uma forma mais objetiva sobre o que de fato nós poderemos fazer quando a gente recebe uma mulher com uma queixa de disfunção de desejo sexual e que ela vem focada no biológico. Eu quero um medicamento, eu quero resolver de maneira objetiva o meu problema. Se a gente puder ajudá-la a pensar sobre o seu desejo, como que ela reconhece o seu desejo,
como que esse desejo é vivenciado naquele relacionamento, a gente já pode dar um salto qualitativo muito grande e juntar a abordagem farmacológica com o autoconhecimento dessa mulher a respeito dela, das suas sensações, para melhorar a qualidade desse relacionamento. Obrigada. Excelente, professora. Então, os comentários para vocês são os melhores, excelentes apresentações, excelentes aulas, né? Uma discussão muito rica. Eu fico muito feliz de poder estar moderando esse debate. A doutora Lúcia sempre extremamente criteriosa, muito questionadora, a Flávia sempre trazendo excelentes evidências, todas as três, claro. E você, professora Andréia, sempre fazendo excelentes pontuações, lembrando das singularidades da construção da nossa sexualidade, que é realmente sempre individual, que é diversa, que é multidimensional. Então, eu tenho algumas perguntas, na verdade, tenho várias perguntas, tá? Vou passar para vocês três algumas perguntas, e já comunico, né, aos demais que vou estar encaminhando as perguntas para o Comitê Científico e para o Departamento de Disfunções Femininas. Então, acompanhem as nossas redes, acompanhem o site, porque essas respostas elas vão aparecer para vocês logo, logo, tá bom? Então, Flávia, doutora Lúcia, tudo bem? Algumas perguntas. Algumas pessoas pediram para vocês comentarem sobre chip hormonal e esses dispositivos subcutâneos que têm sido prescritos, né? Pensando, então, aí em melhorar a sexualidade, melhorar a função, teoricamente, melhorar a qualidade de vida e saúde. Alguém que vocês querem comentar um pouco sobre isso? Bom, eu vou falar, então, Débora, imaginando que a gente fosse ter essas perguntas, a gente até tinha comentado na nossa salinha antes de começarmos aqui a aula, eu tive o cuidado de tentar dar uma levantada na literatura, pelo menos na literatura indexada, do que a gente tem para poder respaldar as respostas que foram ser dadas. E, de fato, em relação ao chip hormonal com questões relacionadas diretamente à sexualidade feminina, a gente não tem os estudos ainda publicados, muito menos com bem desenhados, do ponto duplo cego, placebo controlados e assim por diante, tá? Então, a gente sabe que as pacientes usam, as pacientes que são usuárias referem uma melhora da questão do desejo sexual e tudo mais, mas esses dados ainda são muito de observação. Eles não são dados que a literatura respalde e, portanto, nós não temos segurança para fazer esse tipo de indicação. Eu sei que é uma frustração a gente ouvir isso, a gente recebe, inclusive, em ambulatório e em consultório, essa demanda ativa das pacientes, mas enquanto uma sociedade que vai justamente pautar e respaldar os colegas nas suas ações individuais, a gente não pode fazer isso. Se a professora Lúcia quer complementar alguma coisa? Eu acho que você falou exatamente o que precisa, né, a respeito. Concordo plenamente, a gente não tem trabalhos randomizados, e imagina a gente com transdérmico, né, a gente tem essa dificuldade de dados de segurança, imagina isso subcutâneo, como é que vai ficar, né? Então, assim, é preciso mostrar estudos, né, randomizados, controlados, porque só observacionais não dá respaldo para a gente utilizar. Muito bom. Uma outra pergunta que veio também foi: em paciente pós-menopausa, sem terapia hormonal, com estrogênio e ou progesterona, pode-se prescrever testosterona? Eu até respondi, não sei se vocês viram ali trabalhos com 40 a 70 anos, mas a gente precisa lembrar que testosterona, ela é transformada também em estrogênio, né? E aí nós vamos ter um aporte de estrogênio em mulheres em uma idade de 70 anos que está fora da indicação, né, formal de uso de terapia com estrogênio, tá? Então, assim, nós podemos individualizar cada caso, mulheres extremamente sem nenhuma comorbidade, que vão chegar até a gente tem isso e solicitar. Então, isso é caso a caso, precisa ser discutido com ela. É a mesma indicação para estrogênio, viu, gente? E a mesma contraindicação para estrogênio.
Ok. Pediram também para vocês comentarem sobre o uso de testosterona em mulheres acima de 70 anos. Outra coisa, não tem, né, nenhum trabalho, tá? Nenhum trabalho mostrando. Segurança, nós temos dificuldades em mulheres que estão na faixa etária onde a gente faz a terapia hormonal, imagina em mulheres com 75 anos, realmente aí sim precisa individualizar ainda mais. Ok. Tá. As demais perguntas, porque a gente precisa encerrar o evento, né, ele tem um tempo, né, de duração, eu vou estar encaminhando para o departamento, né, e aí o nosso departamento fica muito feliz em receber esses questionamentos. Nós temos trabalhado bastante, mas também receber essa provocação, sentir qual é a necessidade de demanda de capacitação e qualificação, é algo que nos ajuda muito a programar as nossas próximas atividades. Passo para vocês, para as mensagens finais, já aproveito para me despedir e agradecer, tá? O Eduardo acho que vai encerrar o nosso encontro. Obrigada a todos. Então, parabéns a todos os palestrantes, realmente foi um evento muito enriquecedor. Eu venho aqui também para desejar boa noite a todos e lembrar que a nossa associação está em plena expansão, tem várias novidades a caminho, tem uma série de eventos semanais daqui até a metade do ano, então nos acompanhe nas redes sociais, né, a Bens Oficial, e para mais informações de como se associar é só mandar aquele e-mail para direção@bens, né, sem o cedilha, @gmail.com. Então, faça... Desculpa, Eduardo. Pode encerrar. Eu ia encaminhar para as nossas mensagens finais e das nossas palestrantes, para que elas possam se despedir depois de terem nos presenteado com apresentações incríveis e brilhantes. Claro. Bom, eu quero agradecer aqui, né, essa oportunidade, dizer que realmente testosterona a gente não pode esquecer que é um recurso importante e devemos aprender a utilizar esse recurso, né, em prol das mulheres, da saúde delas. Eu agradeço também demais o convite, a oportunidade de discutir. Agradeço, inclusive, a toda a contribuição da equipe que discutiu na quarta-feira da semana passada, que contribuiu muito para nós todos, e, inclusive, para que a gente possa pensar juntos aí em novas estratégias para propor o uso da testosterona de uma maneira mais segura no âmbito nacional. Eu acho que a gente precisa disso e a gente precisa juntar grupos que façam justamente isso para que, de uma vez por todas, a gente possa chegar numa aula daqui a algum tempo e apresentar efeitos robustos e bem respaldados da aplicação em nosso meio. Então, eu sou bem entusiasta da ideia e agradeço a todos vocês o convite. Eu também queria agradecer ao evento, agradecer às meninas, fizemos debates acalorados, né, comigo questionando a testosterona, e, enfim, fui uma entusiasta de questionar a testosterona, mas fui convencida de que ela tem o seu papel. Então, só agradecer a todos, foi uma ótima apresentação.